Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nessa segunda-feira, em que as consequências da manifestação que nós vimos ontem na Avenida Paulista já estão aparecendo. E elas não são nada positivas ou agradáveis para a figura do inelegível, pessoas que estão ainda no seu entorno, e, sobretudo, para muitas pessoas que acreditam nessa gente toda, né? Eu vou trazer para vocês algumas informações de última hora, algumas imagens também que mostram que o desespero está aparecendo para tentar disfarçar aquilo que já está bem desenhado, né? Ou seja, a ida do inelegível para a cadeia. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer e chegar a tantas pessoas. Nesse final de semana, mais de 3 mil novos amigos e amigas se inscreveram aqui no nosso portal. Portanto, já somos quase 900 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal. Tá legal? Então, vamos aqui aos nossos temas. Começando com a notícia de hoje, né, à tardinha. Polícia Federal vai incluir fala de Bolsonaro na Paulista em investigação sobre golpe. Gente, uma coisa incrível, né? Ser advogado de Bolsonaro deve ser uma tarefa que os caras devem estar cobrando direitinho, né? Porque não adianta. Ele foi lá chamado para a delegacia da Polícia Federal para prestar depoimentos, para tentar se defender, né? E ele ficou calado. Daí ele vai para a Avenida Paulista e comete uma série de aberrações que agora estão documentadas e que vão dar mais substância a uma série de acusações que ele tentou escapar agora na Polícia Federal, né? Ele usou ali o Malafaia para ser o seu porta-voz, isso é claro, evidente, eles se reuniram várias vezes, inclusive com os advogados, né? Para delimitar ali quem iria falar, para não ter muita gente falando muitas besteiras, e também delimitar aquilo que as pessoas iriam falar. Então foi uma cerimônia absolutamente acovardada. A virulência ficou por conta do Malafaia, que veio às redes hoje protestar e mostrando assim que ele está bastante destemperado e bastante preocupado com o futuro do inelegível, que nós já sabemos qual será, né? Aliás, abrindo um pequeno parênteses aqui, é muito bacana registrar, né, que hoje tem muita gente aventando a possibilidade do Bolsonaro ir para a cadeia. Quando nós começamos a falar disso há algum tempo atrás aqui no nosso portal, muita gente achava que era uma visão tanto quanto romântica, né? Não é não, era a observação que tínhamos um criminoso à frente do nosso país cometendo uma série de crimes e se as instituições funcionassem aqui no nosso país, é isso que acontece com criminosos. Então, o futuro dele está cada vez ficando mais claro para muitas pessoas aqui no nosso país, ainda bem, né? Bom, então essa foi uma situação. Mais cedo eu comentei com vocês uma matéria aqui que apareceu no caderno de política do Globo, né? Que fala isso aqui, ó. Borracha no passado. Alvo da Polícia Federal, Bolsonaro evita ataques ao STF, nega golpe e prega anistia para 8/1 durante ato em São Paulo. Gente, anistia é um negócio que não é assim a moda Bangu, não, né? Isso aí tem que passar por uma série de ritos e depois o Supremo Tribunal Federal tem que analisar a legalidade, se não houve ferimento aos princípios constitucionais, e isso não tem a menor chance de passar, porque isso seria desconstituir uma série de decisões que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, já realizou. Então, ele está querendo aqui jogar uma situação como se fosse um habeas corpus preventivo, né? Tem uma obra do Dostoiévski chamada Crime e Castigo. Nessa obra, o Dostoiévski, ele coloca ali um estudante de direito que comete um crime, comete um homicídio, e em função de ter essa consciência, ele fica aguardando apenas o castigo, a justiça chegar. Então, a trama se desenvolve, né, ao tempo todo sobre esse conflito. Mas no caso do Dostoiévski, o personagem ali, ele tinha escrúpulos, né, ou tinha uma reserva moral, algo que incomodava ele. Essa gente aí do bolsonarismo, essa gente não sabe o que é isso não, né? Eu não lembro o nome do personagem, chama Raskolnikov, eu acho, do estudante de direito, né? Só para um momento aqui da gente linkar com histórias que já aconteceram. A história se repete muitas vezes, né, gente? Mas essa
essa gente não tem escrúpulos, não. E daí a gente vê, de tarde agora, um vídeo postado pela espécie do MC Malafaia, né? O MC Malafaia que coordenou todas as falas ali, ele disse quem é que subir, quem é que não ia subir. Teve gente que ficou barrada embaixo, um deles foi o Marcos Duval, que ficou pulando lá que nem uma pipoca, né? Que nem o trio elétrico da Ivete Sangalo, né? Ele pulando lá embaixo, querendo subir, mas não subiu para ver o MC Mala, não. E o MC Mala, ele fez uma série de ataques à Constituição, às instituições, como se fosse ali um porta-voz, um ventríloco do Bolsonaro. Na verdade, ali é uma simbiose, né? A gente não sabe quem é que fala mais por quem. Eu afirmo aqui que a maior parte das falas, dos comportamentos do Bolsonaro nos últimos tempos são coordenados ali, são orientados pelo Malafaia. Então, ele quando se apresentou ali no palco, né, por mais que ele tenha dito que não atacou as instituições, existem algumas questões pré-existentes ali no comportamento dele, né? Ele já vem delinquindo durante os últimos anos. Ontem ele tentou apenas dar uma pequena roupagem diferente e foi criticado por um dos veículos de comunicação que forma opinião aqui no nosso país, que foi a Globo News. E aí ele partiu para o ataque, ele está nervosaço, gente. Vamos pegar esse trecho aqui. Jornalismo canalha, inescrupuloso, parcial, que monta a narrativa da Globo News. Que vergonha! Vem dizer que Bolsonaro terceirizou para mim ataques ao STF. Mas, senhor Mala, o senhor reuniu com o Bolsonaro, o senhor inventou essa cerimônia, se reuniu com os advogados de Bolsonaro. Como é que isso não aconteceu? O Bolsonaro ficou caladinho, ficou totalmente acovardado e nas poucas coisas que ele falou, ele se comprometeu. O senhor que foi para a linha de frente, a linha de ataque para reproduzir tudo aquilo que ele vem falando durante tanto tempo. Era só pegar ali o texto, né, e dar para o senhor ler que estaria a mesma coisa, né? Que narrativa bandida! É o fundo do poço de uma imprensa cretina. Ainda teve uma jornalista do Globo, Bela Megali, fazendo como se fosse advogada do ministro, querendo justificar narrativas dele. Pois bem, eu vou fazer um desafio a quem quer que seja, até os ministros do STF, como a Globo News. Eu desafio quem vai provar que eu menti, caluniei, ataquei o STF com injúrias. Eu falei verdades. Bom, ele pensa que disse verdades, né? O Bolsonaro se complicou completamente, né? E o Malafaia faz esse discurso porque a premissa do discurso do Malafaia foi: o Supremo é o povo. Essa foi a primeira fala, né? Quando ele diz que o Supremo é o povo, ele está querendo dizer que o Supremo Tribunal Federal não vale nada. No português, claro, é isso, né? Que vale é aquela muvuca toda que eles montaram ali. O Estado Democrático de Direito, uma Constituição que foi emanada da vontade de todos os brasileiros na época, todos os deputados e senadores, isso não vale nada. O que vale é aquele povo lá que está batendo cabeça ali para aquelas pessoas ali, né? Então, isso já denota um discurso absolutamente golpista, um discurso de ruptura. E ao longo da fala dele, ele vai usando vários episódios que aconteceram aqui no nosso país que não tiveram o objetivo de destruir o Estado Democrático de Direito e usa para fazer um paralelo que naquele tempo as pessoas não foram responsabilizadas por aquilo e agora o Bolsonaro está sendo perseguido, enfim. É muita cretinice, é muita maldade, ou é muita miopia e desconhecimento jurídico. Mas se for uma dessas situações, a pessoa não tem direito de ir para a praça pública de uma forma irresponsável, jogar uma parcela da opinião pública para esse tipo de engano, né? O Bolsonaro, em dado momento, ele se estrepa todo. Ele fala aqui do estado de defesa e o estado de sítio, né? Aqui na Constituição Federal, acho que dá para vocês... Se a gente dá uma congelada, eu acho que dá para pegar aqui. O texto diz, do Estado de Defesa, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar prontamente, restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza.
que eu quero dizer, o que a Constituição quer dizer aqui? E o que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte, é claro que se tinha uma minuta lá que estava falando em estado de defesa ou estado de sítio, essas situações, elas precisavam que houvesse aqui no nosso país uma perturbação, uma conturbação. Daí o 8 de janeiro, ou uma situação anterior, para criar as condições para a implementação de um estado de defesa e um estado de sítio. E aí vai o Bolsonaro lá e fala da minuta que tratava desse assunto, mas esse assunto na cabeça dele seria absolutamente constitucional. Isso aí deve ser o Malafaia que está dizendo isso para ele. Só que essa situação, uma vez implementada no estado de sítio ou estado de defesa, uma das coisas que pode acontecer na sequência é o fechamento do Congresso Nacional, justamente para o Congresso Nacional não se reunir e barrar a decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. Como é que você vai explicar isso para a população em meio a uma conturbação? Então, a história que já foi descoberta pela Polícia Federal, e já está lá no Supremo Tribunal Federal, ela ganhou mais esse contorno. Então, o Bolsonaro deu mais uma afundada, né, no meio dessa história. E com essa fala aqui do Malafaia, só mostra isso aqui, né? Para ministros do STF, ato de Bolsonaro foi grito de desespero e linha de defesa absurda por temer prisão. Gente, quando chegar lá a Polícia Federal, chegar o camburão, não adianta o Bolsonaro mostrar a fotografia que na Avenida Paulista tinham muitas pessoas. Isso não vai adiantar absolutamente nada. Essas pessoas todas que foram reunidas para ali, muitas, né? Aliás, tem aqui essa publicação do Nicolas Ferreira, ele comparando a manifestação ontem com uma parada LGBTQIA+. O Nicolas, ele tem um problema sério, né, com o público LGBTQIA+. Ele tem alguma coisa ali que talvez um dia a gente descubra, né? Mas Freud explica, né, o que está acontecendo com esse rapaz. Aliás, eu até estava lendo aqui um livro do Freud, é um livro muito curtinho, né, pequenininho, interessante pra caramba, para poder entender o que está acontecendo, né? Chama Psicologia das Massas e Análise do Eu. Mas, lendo o Freud aqui, a gente não consegue entender esse bolsonarismo. E é um caso sociopsiquiátrico que vai merecer estudos aí, porque o Freud não foi capaz, né, escreveu isso há mais de 100 anos, de imaginar uma coisa chamada bolsonarismo. Bom, mas então tem essa história aqui do senhor Nicolas Ferreira, e aí a gente avança aqui para essas falas do Malafaia, né, que eu disse para vocês. Ele está muito estridente, e as falas são sempre colocando comparações, né? Gente, nem vou colocar aqui, que eu sei que vocês vão dar aqui um dislike aqui no nosso vídeo, né, no nosso papo de hoje. E outra coisa também que eu li aqui nos comentários que vocês mandam aqui no nosso portal, quando eu levantei essa questão aí, dessa relação muito estranha do Bolsonaro com a Michelle, muitas mulheres, a mulher sempre observa muito, né? Disseram que o Bolsonaro ele não pegava na mão da Michelle, ele arrastava ela pelo pulso, o que mostrava ali uma coisa absolutamente sem carinho, sem conexão, né? Tudo ressalta cada vez mais que esse enlace é muito mais um enlace político para enganar as pessoas que ainda acreditam nessa gente, do que uma coisa afetuosa, uma empatia, um amor, né? Enfim, que eles usam para iludir uma série de pessoas para demonstrar que eles têm uma família tradicional, uma família religiosa, enfim, coisa que nós sabemos que eles não são, né? Gente, então, essas são as questões da tarde. Nada disso evitará que a fila ou as filas continuem a andar e que essa gente, a maior parte deles, prestem contas com a justiça e parem na cadeia. Sobretudo, a figura do inelegível, né? E nós vamos continuar aqui tendo pena dessas pessoas, porque é o que resta, né? Eles estão aqui no comentário aqui dos comentários, eu recebo muito comentário só para finalizar, gente. Chora, aceita que dói menos. Gente, vocês bolsonaristas, vocês estão se comportando como se tivessem dado um peteleco no focinho do Godzilla. E vocês estão olhando para o Godzilla e dizendo, olha, aceita que dói menos, chora no canto ali. Olha, você já sabe o que vai acontecer, né? O Godzilla, às vezes, ele fica nervoso no filme e aí a consequência é muito danada, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!